Já vai começar, viu? Boa noite, pessoal. Estamos aqui, né, para realização de mais um evento, né, e mais uma vez de forma virtual, assim como foi nossa mostra científica. Hoje estamos dando início, né, fazendo o evento de abertura da nossa feira literária, né, que tem como uma temática principal Abracadabra, que o livro se abra. Né? Nós temos duas convidadas especiais hoje, além dos nossos professores da escola, que são as educadoras que trabalham na Secretaria de Educação, a Nilda e a Jeane, né? A Jeane Fernandes. E depois ela vai falar um pouquinho com vocês sobre a temática, né, da importância da leitura em tempos de pandemia. Primeiramente, eu queria dar boas-vindas a todos, né, agradecer, já que a gente já está no final do ano letivo, agradecer a todas as famílias, a todos os alunos e a todos os profissionais que fazem parte da família Mesinha, né, por ter nos acompanhado e nos ajudado nesse período que não foi fácil para ninguém, né? Assim como não foi fácil para as famílias, também foi muito complicado para a gente esse momento. E por isso a gente coloca, né, como destaque a importância da leitura nesse tempo, né, que a gente não tinha tanto contato, né? Aliás, quase nenhum contato físico nós tivemos, né, com as nossas famílias. E dizer também que a gente está morrendo de saudade de todos, né? Vir para essa escola, desculpa, vir para a escola e ver essa escola vazia é sempre uma dor, né, para todos nós que temos que vir diariamente para resolver as questões burocráticas, para que a escola funcione, para que a mensagem chegue até a casa de vocês. A gente tem, né, se esforçado bastante vindo para a escola, né, quase que diariamente, isso desde o início da pandemia. E ver a escola vazia para a gente é sempre uma dor muito grande, né? Quando a escola está cheia, às vezes a gente precisa se trancar numa sala para resolver uma coisa burocrática. E agora é o contrário. Quando a gente vê a escola vazia, a gente sente uma dor, né, imensurável, querendo escutar grito, querendo escutar a correria, querendo escutar aluno, reclamando, as brigas, tudo isso a gente sente falta, né? E hoje a gente percebe o quanto é importante e o quanto é dinâmico, né? E o quanto a gente necessita disso, né? Para tornar a escola viva. Mas dizer que a gente está feliz também pelo que a gente conseguiu, né, alcançar durante esse período, que foi todo mundo aprendendo mutuamente, né? E aqui mais um evento de uma forma que a gente não esperava. A gente gostaria que tivesse os trabalhos, aqui a escola já tivesse toda arrumada para receber vocês, mas infelizmente o momento, né, a questão da pandemia não permite, e a gente se reinventa mais uma vez e estamos aqui de forma online para tentar trazer um pouquinho de alegria para vocês e aproximar, né, cada vez mais as famílias da escola. Então, agora eu quero passar a palavra para Jeane Fernandes, dar continuação à nossa abertura. Boa noite a todos, né? Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite da escola para falar sobre a importância da leitura em tempos de pandemia.
E parabenizar todos os professores, né, por esse trabalho que vem realizando durante todo esse período, que a gente sabe que não foi fácil, mas que a gente vem acompanhando o trabalho de vocês e sabe, assim, que vocês deram o melhor, e foi o melhor mesmo, né, porque a gente viu coisas incríveis acontecer. Agradecer, dizer gratidão a toda a família, né, que teve junto nessa empreitada durante todo esse período. Mas, assim, antes da gente entrar propriamente no tema, né, sobre a importância da pandemia, eu gostaria de convidar todos vocês a gente fazer uma experiência literária, certo? Então, a princípio, vou convidá-los a fechar os olhos. E nesse momento que estão com os olhos fechados, buscar na lembrança, né, um fato marcante sobre a leitura. O que foi que marcou numa leitura que você realizou, ou mesmo na escuta de uma contação de história, de alguém que contou a história para você? Quem estava com você neste momento marcante? Quem contou essa história para você? Que história é essa? Qual era esse enredo dessa história que fez com que ela fosse tão marcante e que, ao chegar nesse momento agora, vocês possam recordar de imediato? Passei pela história. Relembre cada personagem dessa história. Esses personagens pareciam com você? Ou parece com alguém que você conhece? Por que que essa história mexeu tanto com você, ao ponto de você ainda hoje recordar dessa história? Pensaram? Então, guarda aí, tá? Não esquece dela, não. Guarde aí, que depois a gente vai conversar um pouco mais sobre essa história, tá? Então, assim, sobre a questão da leitura, né, a gente fez essa experiência para a gente recordar e sentir, né, o que é a leitura na nossa vida. Porque a gente sabe que a leitura, ela é extremamente importante para todos nós, né? Não apenas por ser fundamental em nossa formação intelectual, mas também por permitir, né, que todos nós temos acesso ao mundo das informações, ao mundo das ideias e ao mundo dos sonhos. Várias pesquisas, né, indicam que crianças que têm o hábito da leitura, né, incentivar durante toda a sua vida escolar, elas desenvolvem um senso crítico, elas mantêm seu rendimento escolar em alto nível. Recentemente, a gente realizou um concurso de leitura, né, onde as crianças participaram do evento na escola, e aí foram participar no momento municipal, e a gente pôde perceber o nível dessas crianças, né? A desenvoltura com que elas se apresentavam a ler, o senso crítico, o discernimento, a coragem, né, de enfrentar um público. Então, foi, assim, realmente sensacional. E aí, dentro, né, disso tudo, a gente sabe que tem muitos benefícios, mas que a gente vai selecionar apenas alguns para conversar hoje um pouco com vocês. Como eu iniciei, né, lá com a história do resgate na memória literária, então a leitura, ele melhora a nossa memória, né? A memória talvez seja uma das principais beneficiadas com a prática da leitura. Quando nós lemos, né, nós expandimos a capacidade de nossa mente, tornando as mais receptivas às lembranças. Também exercemos a imaginação ao imergir em universos ficcionais ou mesmo em universos reais, né? Melhoramos a gramática, o conhecimento de palavras e a compreensão gramatical são outras vantagens adquiridas pelas pessoas que leem.
Sem falar, né, que quem lê mais também acaba tendo uma escrita ortográfica mais aperfeiçoada, né? E essa escrita mais aperfeiçoada também auxilia nesse processo de pensar em diferentes perspectivas. A leitura melhora a nossa compreensão, né? Ao entendermos a nós mesmos, os sentimentos e também o mundo ao redor, é mais fácil se a pessoa tem um vasto conhecimento literário. É possível compreender processos, pensamentos e tendências a partir das histórias, né? Cujos personagens eles apresentam conflitos psicológicos e que nos permite gerar uma identificação, né? Geralmente, assim, recentemente eu estava vendo sobre reportagem sobre essa questão das memórias literárias e uma pesquisadora falando que as crianças, os adultos choram muito mais em filme do que as crianças, porque os adultos têm experiências vividas, e ao assistir o filme ou ao ler um livro, ele, a partir das experiências, ele vai criando as emoções a cada leitura, né? Diferente, às vezes, da criança, né? Precisa a gente estar auxiliando também essas crianças na leitura para que ele tenha novas experiências. Ela nos auxilia na obtenção de informações. Um livro, ele aproxima o leitor de diversos assuntos. A literatura, né, ela exige para suprir a necessidade de conhecimentos em praticamente tudo. Textos sobre profissão, sobre a cultura, sobre saúde, tecnologia, matemática, enfim, né? São diversas as competências que elas são encontradas nas páginas de um livro. A literatura, ela gera conhecimento. Através da literatura, você pode decidir quando quer aprender sobre qualquer tema. Além, né, do conhecimento científico e acadêmico, a leitura também proporciona histórias de vida, biografia de ídolos, viagens pelo mundo e outros assuntos ilimitados que estão ao nosso alcance. Ela desenvolve a criatividade. Quem lê é mais criativo. Então, quanto mais referências culturais dominarmos, mais conseguiremos nos expressarmos, sejam através de manifestações artísticas, né, ou mesmo intelectuais. A diversidade, ela é capaz de ampliar a criatividade. Por isso, quanto mais conhecimento se adquire com os livros, mais novidades, mais surpresas, mais ideias impulsionam nossa mente. A leitura, ela é capaz de estimular também hábitos saudáveis. O hábito de ler, ele não é uma atividade muito simples, né? São várias habilidades que a gente precisa desenvolver para que esse ato da leitura se torne automático. Então, ele requer esforço, ele requer vontade, ele requer foco, né? E os benefícios aparecem quase que imediatamente. Ler um pouco a cada dia permite a criação de uma rotina literária, na qual a reduz o estresse, a estimula a memória, melhora o raciocínio e a concentração. E todas essas coisas, né, vão fazendo a diferença no nosso dia a dia. Então, né, diante de tudo isso que eu falei, né, que a leitura ela vai desenvolvendo, é importante que a gente possa permitir a uma criança sonhar com a aventura pela selva, sonhar, né, com a viagem espacial, né? E aí esses sonhos é possível a gente ir a lugares que fisicamente é impossível, mas que o livro faz com que a gente possa, né, adentrar esses lugares. Então, é importante que a gente, adulto,
possa estar proporcionando à criança essas possibilidades mágicas que a leitura pode proporcionar. Portanto, gente, é preciso, né, garantir a todos o acesso à leitura, né? Esse acesso, ele deve ser uma política de Estado. E aí eu abro um parênteses para o Estado do Ceará, né, que realmente tem uma política voltada para a questão da alfabetização, tem uma política voltada para a literatura, com dias direcionados para a formação do leitor, com a distribuição de livros na escola, com o programa, né, do PAEC, Prosa e Poesia. Então, nosso Estado, né, o Estado do Ceará, ele é realmente excepcional nesse sentido, de reconhecer a importância da leitura, né, para garantir todo esse desenvolvimento da criança. E aí, por ser, né, ele é uma política de Estado, mas também nós devemos fazer a nossa parte, né? É preciso que nós, adultos, também é preciso que nós dedicamos um tempo do nosso dia a um bom livro. É preciso a gente incentivar os nossos amigos, os filhos, os irmãos, um vizinho nosso a se apegar à leitura. E, acima de tudo, utilizar nosso conhecimento para fazer de nossa cidade, nosso estado, um lugar melhor para se viver. E nesses tempos, né, de pandemia, a família, ela exerce um papel muito importante, né, nesse processo, principalmente agora. E aí que eu vou convidar a minha colega Evenilda, né, para conversar um pouco a respeito dessa importância da família nesse processo. Boa noite a todos, boa noite, Jeane. Como tão bem Jeane falou, né, falou todos esses benefícios que a leitura traz e o que a escola faz para estimular esse hábito de leitura, a gente também traz uma reflexão. Não se pode separar a vida familiar da vida escolar. Se a gente for pensar bem, com todo esse trabalho que a escola faz de incentivo à leitura, 4 horas apenas suficientes para promover somente nessas 4 horas o hábito de leitura. A vida familiar, como disse, faz toda a diferença. Uma família, né, que tem o costume de ler ou contar história para o seu filho, com certeza esse hábito vai ser determinante para o seu gosto pela leitura. Porque o hábito familiar é quem estabelece muitas vezes o hábito da criança, né? Aí vocês poderiam me perguntar, mas e na pandemia? Se a gente for buscar, e fazer uma análise desse momento de pandemia, a gente sentiu muitas emoções diversas, inicialmente, principalmente, o medo de se contaminar, o medo de contaminar um familiar, né? O medo de perder alguém que ama. Mas, dentro desse momento, também teve algo bom, que foi a aproximação das famílias da escola, né? A escola passou tanto tempo buscando essa parceria com a família, e essa pandemia acabou trazendo essa família para mais próximo. É claro que essa questão de chegar mais próximo, para alguns foi espontâneo, para outros não foi, mas se sentiu o benefício disso. E esse hábito da escola, né, com esse programa que a Jeane tão bem explorou aí, que o governo do estado traz para o incentivo à leitura, fez com que a família também se aproximasse, porque ouvir história, contar história é prazeroso, né? E a compreensão leitora, ela está diretamente relacionada com isso, né? Crianças que crescem em lares,
né, que tem esse hábito de leitura, ele tem mais chance de ser um leitor fluente, uma criança que gosta de ler. Mas a gente sabe que também isso não ocorre em todas as famílias, talvez até pelo acesso ao livro. E por isso, né, a Secretaria de Educação de Capuí, ela trouxe, né, como nos anos anteriores, trouxe o projeto de leitura para incentivar esse convívio em torno da leitura. E nesse momento de pandemia, né, de acervos digitais, mas para não deixar que a criança tivesse o contato. E com certeza essa história possibilitou também momentos afetivos dentro da família, porque reunir a família em torno de uma história é encantador para uma criança. Então, essas emoções que afloraram, né, tão talvez negativamente lá no início, hoje essa proximidade com a família em torno dessa leitura possa estar trazendo um prazer maior de estar junto em família. Então, as tarefas se tornam mais fáceis quando um adulto está por perto, não é? Então, para compreender uma história, a criança também precisa desse adulto, porque esse adulto faz a ponte, né, de compreensão. Como Giane falou lá no início, as crianças elas ainda não têm essa bagagem, mas elas experimentam a partir da fantasia, nessa contação de história, nesse escutar a história de seus familiares. E essa emoção desse momento vai construindo também essa sua postura, né, esse amadurecimento diante da vida, né, diante das emoções. Tem um estudioso que diz que se a gente conseguir, o nome dele é Bamberger, ele diz que se a gente conseguir trazer, né, para a criança essa sistematicidade, né, esse gostar, essa experiência positiva com a leitura, a gente vai estar contribuindo em muito para o crescimento humano dessa criança. Então, eu aqui aproveito, né, para fazer novamente, como o Giane fez no início, dar os parabéns, fazer esse louvor à iniciativa da escola, que com esse momento, né, de esclarecimento, esse momento está também aproximando a leitura das nossas crianças. Mas lá no início, a Giane fez uma experiência com vocês. Acredito que está aí borbulhando na mente da gente, né? Porque todos nós tivemos experiência na infância com a leitura, esteja borbulhando várias lembranças dos momentos de contação de história ou de leitura de livros por alguém quando a gente era criança. Sabe por que isso acontece? Tem uma professora que ela fez um estudo e ela comprovou que esse ludismo, né, esse afeto no momento de contar a história, ele acaba nos fazendo ter uma experiência positiva e alimenta a nossa memória com esse afeto. Por isso que a memória de leitura é uma memória afetiva. Quando a gente pede, assim, está num grupo e pede para se falar, alguém sempre lembra de uma professora, lembra de um avô que contava histórias, lembra do pai e da mãe que contava, lembra de momentos, principalmente que tinha criança que pedia para faltar energia, porque era o momento, quando tinha energia, estava todo mundo em torno da televisão. Mas quando parava e não tinha fontes, né, de distração, a família se reúne para conversar e contar a história. Então, nessa noite, a gente quer deixar para vocês essa mensagem. Famílias, né, para as famílias, para as crianças, para os professores, educadores, todos que estamos aqui, né, assistindo esta live, que contar história contribui para o crescimento pessoal,
tanto todos aqueles benefícios que Jeane falou no campo cognitivo, mas também nos campos das emoções. Então, famílias, esse momento de pandemia, ele trouxe um hábito. Vamos zelar por esse hábito, porque fazendo isso, estaremos também contribuindo para o futuro promissor dessas crianças, como leitores fluentes, como pessoas que amam a leitura, que vão ser apaixonados por histórias e apaixonados por livros. Então, para não deixar essa experiência passar, né, para trazer para a gente aqui que está aqui interagindo, uma experiência também afetiva e positiva com a leitura e com a contação de história, eu e Jeane preparamos uma história para vocês. Eu estou aqui olhando também no YouTube alguns comentários, né? Alguém se apresentando. Eu queria só fazer uma pergunta. Vocês querem ouvir uma história? Quem gosta de história está aí acompanhando. Vamos aqui estimular nossa memória afetiva. Quem gosta de contos de tradição oral? Aí. As histórias que são contadas de pai para filho, as histórias de animais que falam, né? Aquelas que trazem uma moral ou que traz algo engraçado. Pois nós vamos aqui contar uma história para vocês. E eu gostaria, né, Jeane, te prepara, porque nós vamos agora contar uma história. Vou aqui chamar a nossa história, tá bom? Vai começar a história, olê, lê, lê, oh. 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 O macaco, a onça e o papagaio. Vou contar uma história do tempo em que os bichos falavam, liam e escreviam. Havia um papagaio que chamava Reginaldo, com uma vida natural no meio do Pantanal. Amigo da graúna, tartaruga e do tatu, vagalume da cutia, jacaré e jaburu. Tinha flores, tinha frutos, tudo era uma beleza. Todo mundo em harmonia com a mamãe natureza. Mas a dona onça não queria harmonia. Ela era a rainha da mata e era louca para comer, sabe o quê? Carne de macaco. Porém, ela nunca conseguiu. O bicho era muito esperto. A onça vivia armando, planejando para tentar pegar um certo macaco que vivia nas proximidades da sua toca, mas não conseguia. Ele era muito, mas muito esperto. Certa vez, o papagaio, sujeito que espalha boatos na mata, resolveu ir embora para a cidade e foi morar com um homem muito bondoso. E o homem gostava muito dele e ensinou o papagaio a ler e a escrever. Depois de muito tempo, o papagaio sentiu saudade de casa e resolveu voltar e foi se despedir lá do seu amigo homem e voltou voando para o lugar onde nasceu. E já chegou anunciando aos quatro ventos que sabia ler e escrever. Urupapo, venham todos, chegou o grande leitor da mata. Você? Eu não acredito. Pois é, a onça não acreditou. E o pior, ninguém acreditou, nenhum dos seus amigos acreditou que ele sabia ler. O papagaio, então, resolveu escolher um livro com uma boa história
para ler em voz alta, justo quando a bicharada estivesse à noite reunida em volta da fogueira. Mas a dona Onça perguntou ao papagaio: Para que servem os livros? Os livros, Curupaco, os livros servem para diversão e conhecimento. E os livros ensinam a ludibriar macaco matreiro? Claro que não. A onça foi embora muito zangada e disse que livro não presta para nada. Os que ficaram ouviram atentamente a história lida pelo papagaio. Daquele dia em diante, todas as noites, o papagaio lia histórias para a bicharada, que riam, batiam palmas e até comentavam sobre os acontecimentos narrados. Tudo ia muito bem até que começaram as discussões. Uns queriam ouvir histórias de princesa, outros queriam ouvir histórias de dragões, outros queriam até ouvir história de assombração, e assim por diante. Aí o papagaio, muito inteligente, teve uma ideia. Para evitar as discórdias, o papagaio resolveu ensinar a bicharada a ler e a escrever. Porque assim, quando eles quisessem e tivessem vontade, eles poderiam pegar o livro da história que quisessem escutar ou conhecer e ler sozinhos, sem precisar que o papagaio lesse. Depois de alguns meses, todos os bichos da mata sabiam ler e escrever, menos a dona Onça, é claro. Pois é, ela não acreditou, dizia que livro não servia para nada e acabou não aprendendo a ler. Passado algum tempo, o papagaio sentiu saudades do seu amigo humano e resolveu ir para a cidade visitá-lo e foi voando. Ao chegar lá, ficou sabendo que os caçadores estariam à espreita dos bichos. Pois é, ele soube que no domingo de manhã, logo que os animais fossem beber água no riacho, seria uma matança só. O papagaio rapidamente escreveu cartas de aviso e mandou pelo pombo-correio a todos os moradores da mata. Pois, olha, no dito dia da chegada das correspondências, finalmente a onça faminta conseguiu surpreender o macaco. Ahá! Te peguei, seu macaco matreiro! Agora eu mato minha fome de macaco. Ela conseguiu amarrá-lo e quando já ia comê-lo, recebeu a carta do papagaio endereçada a ela. Muito curiosa, esperou primeiro saber do que se tratava a carta para só depois almoçar. Peraí, seu macaco sabido. Antes de te comer, ordeno que lê essa carta para mim. Agora! Deixa eu contar um segredo. A carta da onça era igualzinha às outras. Mas o macaco esperto leu assim: Convite especial. Querida onça,
venha participar da grande festa da bicharada em sua homenagem. Dia, domingo. Horário, de manhã bem cedo. Local, beira do riacho. Peraí. Domingo? Domingo é hoje. De manhã cedo? É agora a festa. E toda bicharada estará lá. Pra que perder tempo com macaco magrelo? Se eu posso ter um banquete muito mais farto. E a onça não perdeu tempo, correu para o riacho. Quando ia se aproximando, estranhou. Não havia ninguém por lá. Foi quando, de repente, ouvi-se vários estampidos. Os caçadores, quando viram o bicho, se animaram e começaram a atirar, todos ao mesmo tempo. E agora? O que aconteceu com a onça? O que vocês acham que aconteceu com a onça? Pois é. Pois eu vou lhes contar. A onça deu o pé na carreira. Dizem que continua correndo até hoje. E assim que parar, tem planos de aprender a ler e a escrever. Principalmente livros de receita de pratos à base de carne de macaco. Isso tudo aconteceu na Matoleia, aconteceu na Matoleia, aconteceu na Matoleia, aconteceu na Matoleia. E essa história entrou por uma porta, saiu pela outra, e quem quiser que conte outra. E essa foi a nossa história, a nossa participação, e esperamos ter contribuído para a memória afetiva de cada um e também no incentivo à leitura de cada criança que está nos acompanhando. E lembrando também, famílias, que vocês podem fazer desse momento o momento afetivo e carinhoso da contação de história. Obrigada. Peraí, Maria. Tá. Bom, pessoal, agora, quer dizer, agradecer a Nilda e a Jeane, né, pela participação. E agora a gente vai para a nossa apresentação do musical do Mágico de Oz, certo? Com o professor Maurílio e as alunas dos terceiros anos. Eu queria que elas falassem aí, ó, bem alto. Pode ficar de costas mesmo. Peraí, Ana Luísa. Desculpem aí as falhas técnicas, mas é porque é ao vivo aqui. Diz aí teu nome. Ana Luísa. Clarice. Segundo ano, as duas, não é terceiro não. Desculpa aí mais uma vez a falha técnica. Podem começar. Dorothy, oh Dorothy, aonde você está? Dorothy, oh Dorothy, aonde você está? Dorothy, oh Dorothy, aonde você está? Plim, plim, salapim, a nossa história inicia assim. Oh, estamos perdidas! Para onde nós vamos? Abracadabra,
menina que ficou órfã, perdida em seu caminho, encontra um espantalho sem cérebro, um boneco de lata sem coração, um leão sem coragem. Um dia a estrela vai brilhar e o sonho vai virar realidade. E leve o tempo que levar, eu sei que eu encontrarei a felicidade. A luz do arco-íris me fez ver que o amor dos meus sonhos tinha que ser você. O mágico de Oz. Pronto, pessoal. Então, a gente vai encerrar a transmissão por aqui. Essa foi a nossa abertura da Feira Literária. E amanhã a gente tem um encontro marcado nas nossas redes sociais para apresentar para vocês os trabalhos desenvolvidos pelas turmas e pelos professores, certo? No mais, uma boa noite a todos e muito obrigado pela atenção de todos.